A fé abre uma dimensão que os olhos naturais não conseguem alcançar porque ela não se limita aos sentidos humanos, às evidências lógicas ou às circunstâncias aparentes. A fé é uma percepção espiritual, uma capacidade de enxergar o que Deus está fazendo antes mesmo de aquilo se manifestar no mundo físico. É como se Deus colocasse uma lente diferente em nossa visão, permitindo-nos discernir aquilo que está acontecendo nos bastidores do reino. Enquanto os olhos naturais veem limitações, os olhos espirituais veem possibilidade. Enquanto o natural enxerga falta, a fé enxerga provisão. Enquanto os sentidos percebem ameaças, a fé percebe o cuidado e o agir de Deus. Isso nos leva a viver muito além do que é óbvio, além do que é visível, além do que é previsível. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus nunca esperou que seu povo vivesse apenas pelo que via fisicamente, porque a visão natural é limitada e frequentemente enganosa. Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, ele não tinha filho, sua esposa era estéril e o relógio biológico já havia ultrapassado o ideal. Aos olhos humanos era impossível. Mas Deus disse: olhe para as estrelas. Deus estava treinando Abraão a enxergar não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Ele precisava ver pela fé aquilo que ainda não existia no plano material. E a fé dele abriu a porta para o cumprimento da promessa. É assim também em nossa vida. Deus frequentemente nos chama para algo maior do que aquilo que podemos ver ou compreender. Ele nos convida a confiar antes de entender, a obedecer antes de ver resultados, a avançar mesmo quando tudo ao redor parece estático. Os olhos naturais esperam sinais, mas os olhos da fé se movem pela palavra. Os olhos naturais buscam garantias, mas os olhos da fé descansam na voz do Pai. A diferença está em onde colocamos nosso foco, naquilo que Deus diz ou naquilo que os sentidos gritam. A fé abre uma dimensão maior porque ela se conecta com o pensamento de Deus. O pensamento de Deus sempre excede o nosso. Os olhos naturais só veem o presente, mas a fé vê o futuro que Deus já planejou. Os olhos naturais só percebem o que está diante de nós, mas a fé enxerga o que está além da curva, além da montanha, além da impossibilidade. A fé nos permite ver através das circunstâncias como se olhássemos, por uma transparência que revela o que está escondido do olhar comum. É como quando Eliseu estava cercado pelo exército inimigo. O servo via perigo, morte e derrota. Eliseu via cavalos e carros de fogo do exército celestial. A mesma situação, duas visões completamente diferentes. O servo via o natural, Eliseu via o sobrenatural. Nada mudou externamente quando Eliseu orou. O exército celestial já estava lá. O que mudou foi a visão. Isso revela um princípio profundo. O sobrenatural não surge quando vemos. Ele apenas se torna perceptível quando a fé abre nossa visão espiritual. Muitas vezes, Deus já está agindo, já está protegendo, já está movendo circunstâncias ao nosso favor. Mas não percebemos porque nossos olhos estão focados no que é limitado, no que é imediato, no que é visível. Quando enxergamos com fé, começamos a entender que o mundo espiritual governa o natural. Aquilo que é invisível, cria o visível. Por isso, quando Deus abre nossos olhos espirituais, passamos a não viver mais reagindo ao que acontece fora, mas alinhando nossa vida com o que Deus está fazendo dentro e ao redor de nós. A fé nos faz perceber oportunidades onde antes víamos barreiras, nos faz ter esperança onde antes havia desespero, nos faz enxergar propósito onde antes só havia dor. Ela muda nossa interpretação da vida e, por consequência, nossa atitude diante dela. A fé não nos cega para o natural, mas nos impede de ser escravos dele. Não é uma fé tola que ignora fatos, mas uma fé madura que sabe que Deus está acima dos fatos. Quando vemos com fé, aprendemos que problemas não são finais, que crises não definem nossa identidade, que diagnósticos não anulam, promessas, que portas fechadas não limitam um Deus que não precisa de portas para agir. A fé abre uma dimensão onde a lógica humana não é o critério, onde o tempo não é obstáculo, onde a impossibilidade não é barreira. É o lugar onde Deus opera, decide, cria, intervém e transforma. E quanto mais caminhamos com Deus, mais Ele trabalha em nossa visão. Às vezes, Ele nos permite passar por desertos apenas para curar nossa visão. Porque na visão natural, o deserto é um lugar de morte, na visão espiritual, é um lugar onde Deus revela quem Ele é. Na visão natural, o gigante amedronta, na visão espiritual, o gigante se torna a plataforma para exibir a glória de Deus. Na visão natural, a fornalha é destruição, na visão espiritual, é o cenário onde Cristo aparece como o quarto homem. Tudo depende da lente com que olhamos. Quando a fé se torna a nossa lente principal,
deixamos de viver como escravos das circunstâncias e começamos a viver como filhos guiados pelo Pai. Passamos a interpretar a vida com confiança, não com ansiedade. Com expectativa, não com medo. Com esperança, não com desespero. E isso não acontece de um dia para o outro, é um processo contínuo, onde o Espírito Santo vai educando nossa visão, corrigindo nosso foco, ajustando nossa perspectiva e fortalecendo nossa confiança. Por isso, viver pela fé é mais do que acreditar em Deus, é aprender a ver como Ele vê, é abrir mão da visão pequena, curta e limitada para abraçar a visão ampla, profunda e eterna do reino. Quando a visão da fé se torna nosso estilo de vida, começamos a perceber que Deus presenteia cada passo de obediência com revelações novas. Começamos a identificar seus movimentos no invisível, a entender seus sinais, a captar sua voz. Passamos de espectadores a participantes do sobrenatural. E então, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar normal. Porque passamos a viver conectados à dimensão onde Deus se move. A fé sempre abre uma porta para uma nova dimensão. A pergunta é, estamos dispostos a ver além das aparências? Estamos prontos para trocar as lentes naturais pelas espirituais? Porque Deus está sempre pronto para mostrar mais. Basta pedirmos, Senhor, abre meus olhos. O invisível é mais real do que o visível, porque aquilo que vemos hoje é apenas o resultado de algo que já aconteceu no mundo espiritual. Tudo o que é físico, palpável, concreto, nasceu primeiro na esfera invisível, onde Deus governa. A Bíblia diz que as coisas que se veem foram feitas do que não se via, revelando que a realidade visível é apenas uma consequência da realidade espiritual. Enquanto o natural é temporário, mutável e vulnerável ao tempo, o invisível é permanente, eterno e imutável. É por isso que confiar no que vemos é incerto, mas confiar no que Deus diz é seguro. Os olhos do corpo enxergam hoje, os olhos da fé enxergam o eterno. O mundo natural pode nos impressionar com sua força, sua beleza ou seus desafios, mas é no mundo invisível que o verdadeiro poder reside. E é desse lugar que vêm as respostas, as estratégias, os milagres e os propósitos de Deus. Quando compreendemos que o invisível tem mais peso do que o visível, começamos a interpretar nossa vida a partir de uma perspectiva completamente diferente. Não somos vítimas das circunstâncias, somos participantes de um reino que governa acima delas. Quando Davi enfrentou Golias, ele não estava apenas olhando para um gigante enorme, armado e experiente. Ele estava enxergando algo que os demais não viam, a aliança que tinha com Deus. Aos olhos naturais, Davi era pequeno, fraco e inexperiente, mas aos olhos espirituais ele era alguém carregado da presença e do favor divino. Foi por isso que ele pôde dizer: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Gigante confiava no visível, Davi confiava no invisível, e o invisível venceu. O problema é que vivemos em um mundo que nos treina a confiar apenas naquilo que podemos ver, medir e calcular. Crescemos aprendendo que resultados visíveis são sinônimo de estabilidade, que números representam segurança, que o palpável é mais confiável do que o espiritual. Mas o reino de Deus funciona na direção oposta. Ele nos convida a confiar antes de ver, a crer antes de acontecer, a esperar no invisível antes de celebrar no natural. A fé opera na dimensão onde Deus fala, age e prepara. E quando vemos por essa ótica espiritual, percebemos que nem tudo é o que parece e que o que parece não é tudo. A visão natural é limitada. Ela enxerga o problema, mas não vê a solução que Deus já decretou. Ela vê a enfermidade, mas não enxerga a cura que Deus está trabalhando. Ela vê a porta fechada, mas não vê a nova porta que está sendo construída. Ela vê a crise, mas não vê o livramento. A visão natural interpreta o agora, mas o invisível revela o ainda não, que está prestes a se tornar realidade. Deus sempre à frente, sempre está fazendo algo no oculto. Sempre está movendo peças que nossos olhos não captam. E quando entendemos isso, paramos de viver pelo que vemos e começamos a viver pelo que cremos. O apóstolo Paulo afirmou que o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Essa frase é uma chave para a vida espiritual. O problema pode parecer enorme hoje, mas é temporário. A dor pode ser intensa, mas é temporária. A crise pode ser assustadora, mas é temporária. Mas as promessas de Deus são eternas. Seu amor é eterno. Seu propósito é eterno. Sua graça é eterna. O invisível não muda com o tempo, não é abalado pelas circunstâncias, não depende das condições externas. É firme, seguro e absolutamente confiável. Por isso, colocar nossos olhos no invisível é colocar nossos olhos naquilo que não pode ser destruído. E quando vivemos essa realidade, nossa postura diante da vida muda. O medo começa a perder força, a ansiedade começa a silenciar, a insegurança começa a diminuir, porque entendemos que nada no mundo visível tem poder maior do que aquilo que Deus já decretou no espiritual.
não importa o que. Vemos ao redor, importa o que Deus disse. Não importa o que está acontecendo agora, importa o que Ele está construindo. Não importa a aparência da situação, importa a realidade do reino. E quando essa verdade desce ao coração, a fé deixa de ser um esforço e passa a ser descanso. Não porque confiamos em nós, mas porque sabemos em quem confiamos. O invisível também é mais real, porque é nele que nossa identidade está estabelecida. No natural, vemos nossas falhas, nossos erros, nossas limitações. Mas no invisível, Deus nos vê como filhos amados, escolhidos, chamados, fortalecidos e enviados. O natural tenta nos rotular pelo passado, o invisível nos define pelo propósito. O natural mostra a nossa fraqueza, o invisível revela o poder de Deus operando através dela. O natural mostra portas fechadas, o invisível mostra que Deus abre caminhos onde não existem portas. Por isso, quando olhamos apenas para o visível, caminhamos pequeno. Mas quando olhamos para o invisível, caminhamos em autoridade. Outra razão pela qual o invisível tem mais valor é que o mundo espiritual influencia diretamente nossas emoções, percepções e decisões. Existe uma batalha constante acontecendo além da visão humana, batalha por nossa fé, por nossa mente, por nossa esperança. E quando ignoramos essa esfera invisível, acabamos vivendo à mercê dos ataques, sem discernir suas origens e sem usar as armas espirituais que Deus nos deu. Mas quando cultivamos sensibilidade espiritual, começamos a entender que nem toda crise é apenas natural, que nem toda resistência é física, que nem toda pressão é emocional. E então aprendemos a lutar espiritualmente, com oração, com adoração, com declaração da palavra, porque sabemos que aquilo que fazemos no invisível muda tudo no visível. Enxergar o invisível não significa viver desconectado da realidade, mas interpretar a realidade a partir da verdade eterna. Significa estar no mundo sem ser moldado por ele. Significa passar pela tempestade sem perder a paz, porque sabemos que há alguém comandando os ventos. Significa trabalhar, lutar, avançar, não confiando na força dos nossos recursos, mas na força daquele que governa entre as nuvens. Significa olhar para o futuro, não com medo, mas com expectativa, porque entendemos que Deus sempre está preparando algo maior do que aquilo que conseguimos ver. O invisível é mais real, porque foi nele que tudo começou e é nele que tudo será consumado. O natural é apenas uma passagem, o espiritual é o destino. Quando vivemos com essa consciência, paramos de nos desesperar pelas circunstâncias presentes e começamos a viver com firmeza, sabendo que existe um propósito maior sendo escrito capítulo por um Deus que jamais perde o controle. A fé não nos faz ignorar o que está diante de nós, mas nos impede de sermos dominados pelo que vemos. Ela nos ancora em uma realidade mais sólida, mais profunda e mais poderosa, e quanto mais buscamos a Deus, mais Ele abre nossa percepção para essa verdade. Ele nos convida diariamente a tirar os olhos do que é momentâneo e fixá-los no que é eterno. A parar de olhar para as ondas e voltar a olhar para o Mestre. A deixar de interpretar a vida pelo que sentimos e passar a interpretá-la pelo que Ele prometeu. Porque quando vemos o invisível pela fé, o impossível deixa de ser assustador, passa a ser apenas a oportunidade para Deus revelar quem Ele é. É por isso que o invisível é mais real do que o visível, porque é nele que Deus opera, é dele que vem nossas respostas e é por meio dele que nossa vida é transformada. O medo é sempre o resultado de uma visão limitada, uma visão moldada apenas pelo que os olhos naturais conseguem captar. Ele nasce quando interpretamos a vida a partir do que vemos, sentimos ou imaginamos, sem considerar a realidade espiritual que nos cerca. Já a coragem nasce quando enxergamos com os olhos da fé, quando percebemos que Deus está presente, agindo e intervindo além do que nossos sentidos conseguem registrar. O medo vem do que parece, a coragem vem do que Deus diz. O medo se apoia nas circunstâncias, a coragem se apoia na palavra. O medo olha para o gigante, a coragem olha para o Deus que derruba gigantes. E isso não é apenas uma diferença de atitude, mas de visão, porque a maneira como vemos define a maneira como sentimos, e a maneira como sentimos define a maneira como agimos. Quando o servo de Eliseu viu o exército inimigo cercando a cidade, seu coração imediatamente se encheu de pavor. Ele viu ameaça, perigo, morte iminente. Sua reação foi natural, porque ele estava olhando apenas para o visível, mas Eliseu viu algo completamente diferente. Ele enxergou o exército celestial, que estava ao redor, muito maior e mais poderoso do que qualquer ataque humano. Não era que Eliseu fosse mais forte emocionalmente ou mais preparado militarmente. A diferença era que ele via além. Sua perspectiva
era espiritual, não apenas natural. O servo se desesperou porque olhou para a situação, Eliseu descansou porque olhou para Deus. E assim compreendemos que o medo não vem da circunstância em si, mas da interpretação que temos dela. O medo distorce a realidade. Ele amplia problemas, minimiza soluções, nos convence de que estamos sozinhos e nos faz ignorar o que Deus já fez no passado. Ele nos faz acreditar que o pior cenário é inevitável. Mas a fé nos devolve a perspectiva correta. Ela não nega os fatos, mas os coloca à luz da verdade divina. Onde o medo diz é impossível, a fé diz Deus pode. Onde o medo diz você está sozinho, a fé diz Ele está contigo. Onde o medo vê derrota, a fé vê oportunidade para Deus revelar a sua glória. Por isso, coragem não é a ausência de medo, é a decisão de olhar para Deus mesmo quando o medo tenta dominar. A Bíblia mostra várias situações em que as pessoas viram paralisadas por aquilo que enxergavam naturalmente. Os espias que foram à terra prometida viram gigantes e cidades fortificadas. E por isso concluíram que eram como gafanhotos diante deles. Eles viram obstáculos maiores do que a promessa. Mas Josué e Caleb olharam o mesmo cenário com outra perspectiva. Eles viram gigantes, sim, mas viram também a fidelidade de Deus. Viram cidades fortificadas, mas viram também a promessa que garantia a vitória. Enquanto os 10 espias voltaram cheios de medo, Josué e Caleb voltaram cheios de coragem, porque seus olhos não estavam presos ao natural. A coragem deles veio não da análise racional, mas da visão espiritual. A forma como enxergamos determina nossa postura. Quando olhamos para a tempestade, como Pedro fez, começamos a afundar. Mas quando olhamos para Jesus, caminhamos sobre as águas. Quando olhamos para a injustiça, sentimos revolta. Quando olhamos para a soberania de Deus, sentimos paz. Quando olhamos para a nossa limitação, ficamos inseguros. Quando olhamos para o poder de Deus, avançamos com ousadia. A visão define a emoção, e a emoção define o comportamento. Por isso, Deus está constantemente nos chamando para ajustar nossa visão, não nossa força. Ele sabe que quando vemos corretamente, agimos corretamente. O medo também nos faz esquecer quem somos e quem Deus é. Ele nos faz duvidar das promessas, questionar o propósito e desvalorizar nossa identidade. Mas quando temos uma visão espiritual clara, lembramos que somos filhos do Deus Todo-Poderoso, amados, guardados e fortalecidos por Ele. A coragem nasce quando entendemos que não lutamos sozinhos e que não dependemos da nossa capacidade, mas da capacidade dela. A coragem não é humana, é resultado da presença de Deus operando dentro de nós. Ela brota quando percebemos que o mesmo Deus que abriu o mar, que fechou a boca de leões, que livrou da fornalha, continua sendo o mesmo hoje. O medo nos paralisa, a fé nos impulsiona. O medo nos prende, a fé nos liberta. O medo nos limita, a fé nos expande. E tudo isso tem origem na visão. Pessoas dominadas pelo medo enxergam portas fechadas. Pessoas guiadas pela fé veem caminhos que Deus está abrindo. Pessoas movidas pelo medo evitam riscos. Pessoas movidas pela fé obedecem mesmo quando não entendem totalmente. Pessoas dominadas pelo medo recuam diante do desconhecido. Pessoas guiadas pela fé avançam porque sabem que Deus está no controle. A coragem não nasce de certezas humanas, mas da convicção espiritual de que Deus está presente. Muitas vezes, Deus permite que passemos por situações que desafiam nossa visão, justamente para fortalecê-la. A crise não vem para nos destruir, mas para nos ensinar a olhar além. A adversidade não surge para nos fazer desistir, mas para nos treinar a depender mais de Deus. Em momentos assim, temos duas opções: olhar para o tamanho da dificuldade ou olhar para o tamanho de Deus. Quem fixa os olhos no problema perde a paz. Quem fixa os olhos no Senhor mantém a coragem. A diferença não está na circunstância, mas no foco. É por isso que o Espírito Santo trabalha constantemente em nosso interior, moldando nossa visão. Ele nos lembra da palavra, nos revela o que Deus está fazendo, nos faz discernir a realidade espiritual por trás das situações. Ele abre nossos olhos para ver que há anjos guardando, que há promessas se cumprindo, que há batalhas sendo vencidas no invisível. Ele nos mostra que o inimigo pode até rugir, mas não pode prevalecer. Ele nos ensina a enxergar o sobrenatural operando silenciosamente, enquanto no natural parece que nada acontece. E quando essa visão é ativada, o medo perde força. A coragem espiritual não vem do ambiente, vem da revelação. Não vem das circunstâncias, vem da perspectiva. Não vem do que sentimos, vem do que cremos. Quando nossos olhos estão alinhados com a visão de Deus,
Caminhamos com ousadia mesmo em meio ao caos. Passamos pelas tempestades sem nos desesperar. Entramos nas batalhas sem tremer. Enfrentamos gigantes sem nos acovardar. Porque sabemos que aquele que está conosco é maior do que tudo o que está contra nós. Coragem é fruto da visão, e visão é fruto da fé. Por isso, quanto mais desenvolvemos a capacidade de enxergar espiritualmente, menos espaço o medo encontra em nosso coração. Não porque somos fortes, mas porque sabemos quem nos fortalece. Não porque temos controle sobre tudo, mas porque confiamos naquele que governa sobre todas as coisas. Quando os olhos espirituais se abrem, o medo se cala e a coragem se levanta. E então passamos a caminhar não pelo que vemos, mas pelo que Deus promete. E quando caminhamos assim, nenhuma circunstância tem poder para nos paralisar, porque quem enxerga com fé sempre encontra coragem para avançar. Milagres acontecem quando olhamos para Jesus, não para a tempestade, porque o foco determina a nossa condição interior. A tempestade tem o poder de abalar nossos sentidos, confundir nossa percepção e provocar inquietação. Mas Jesus tem o poder de acalmar tudo que é externo, e principalmente tudo que é interno. A grande lição da caminhada de Pedro sobre as águas é justamente essa: enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo. Ele caminhou sobre o impossível, mas quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Não foi a força das águas que o derrubou, foi o foco. Foi o modo como interpretou o cenário, foi o que escolheu olhar. E isso revela uma verdade profunda. O ambiente não define a fé, mas o foco define o ambiente dentro de nós. A tempestade sempre vai tentar chamar nossa atenção. Sempre haverá ventos contrários, ondas altas, ameaças visíveis, condições instáveis. A vida constantemente apresenta dificuldades que tentam nos distrair daquilo que realmente sustenta a nossa fé. O problema não é a tempestade, o problema é quando a tempestade ocupa a nossa visão mais do que a presença de Jesus. Quando os ventos se tornam maiores que a voz do Mestre, o medo cresce. Quando as ondas se tornam mais impressionantes do que a palavra de Cristo, a dúvida se instala. A fé enfraquece não porque Deus mudou, mas porque desviamos os olhos dele. Quando Jesus chamou Pedro dizendo, vem, essa palavra carregava todo o poder necessário para que ele caminhasse sobre as águas. Pedro não andou porque era forte, ele andou porque respondeu ao chamado. A fé nasce quando obedecemos à voz de Deus, não quando entendemos o cenário. Enquanto Pedro manteve sua atenção na pessoa que o chamava, ele viveu o sobrenatural. A tempestade continuava lá, os ventos continuavam soprando, as ondas continuavam ameaçando. Mas nada disso o impediu, porque seus olhos estavam fixos em quem era maior que tudo aquilo. O milagre sempre acontece quando a nossa visão espiritual supera a visão natural. A tempestade tem um objetivo: roubar o nosso foco. O inimigo sabe que não pode impedir Jesus de nos chamar, mas tenta impedir que mantenhamos os olhos naquele que nos chamou. Ele sabe que enquanto cooperamos com a fé, caminhamos acima daquilo que deveria nos afundar. Ele sabe que enquanto o foco está em Cristo, o impossível se torna caminho. Por isso a estratégia sempre será criar ruído, distração, pressão emocional, confusão mental, não para nos destruir, mas para nos fazer tirar os olhos de Jesus. Porque quando o foco muda, tudo dentro de nós muda. Milagres não dependem de circunstâncias favoráveis. Dependem de olhos fixos na voz certa. O ambiente ao redor pode estar caótico, mas a presença de Jesus cria um ambiente interno de estabilidade. Pode haver gritos externos, mas sua voz nos guia. Pode haver riscos, mas sua palavra sustenta. O milagre acontece não porque o mar está calmo, mas porque a fé está ancorada na verdade. E a verdade é uma pessoa, Cristo. Jesus não espera que vivamos tentando controlar a tempestade, ele espera que vivamos confiando em ele em meio a ela. Pedro afundou não porque a tempestade ficou mais forte, mas porque ele deixou de ver Jesus com a mesma clareza. A fé não é destruída pela força do problema, mas pela força da distração. Quando o medo entra pelos olhos, a fé escapa pelo coração. Mas quando Jesus entra pela visão, o medo perde a autoridade. A tempestade também revela o que está dentro de nós. Ela não cria a nossa fé, mas expõe o nível dela. Ela mostra onde estamos ancorados, o que estamos carregando, no que confiamos realmente. Se nossos olhos estiverem no problema, viveremos oscilando entre esperança e desespero. Mas se nossos olhos estiverem no Senhor, viveremos em paz até no meio do caos. Pedro só conseguiu dar seus primeiros passos porque decidiu olhar para Jesus e não para o mar. E a mesma decisão define nossa caminhada todos os dias. Quando olhamos para Jesus, percebemos que ele sempre está mais perto do que pensamos. Pedro começou a afundar, mas antes que se perdesse nas águas, Jesus o segurou imediatamente. Ele não deixou Pedro afundar completamente. Ele não esperou Pedro gritar 3 vezes. Ele não deixou a água submergir sua vida. Ele estendeu a mão
porque nunca chamou Pedro para uma caminhada que terminaria em tragédia. E o mesmo vale para nós. Jesus nunca nos chama para algo que não pretende sustentar. Ele não nos leva ao impossível para nos fazer afundar, mas para revelar sua glória em nossa fraqueza. Olhar para Jesus é escolher confiar na sua fidelidade, mais do que na força dos ventos. É permitir que sua palavra defina a nossa segurança, não as circunstâncias. É lembrar que ele anda sobre aquilo que nos assusta. Seus pés estão firmes sobre o que ameaça nos derrubar. Ele domina as águas que tentam nos tragar. Ele comanda os ventos que tentam nos desestabilizar. E quando nossos olhos se fixam em ele, começamos a andar na mesma dimensão. Acima do natural, acima do medo, acima da lógica humana. A tempestade pode estar fora, mas a fé coloca calma dentro. Pode haver confusão externa, mas Cristo coloca clareza interna. Pode haver insegurança no mundo, mas há segurança na voz do Mestre. A fé não depende das circunstâncias alcançarem estabilidade própria. Ela depende apenas de manter o olhar na direção certa. O mundo externo pode mudar constantemente, mas a pessoa de Jesus permanece imutável. Ele é o ponto fixo em um mar de instabilidades. É por isso que milagres acontecem quando olhamos para ele. Porque o milagre não é apenas sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é. Ele é a rocha no meio da tempestade. Ele é a luz no meio da escuridão. Ele é a resposta no meio da dúvida. Ele é o caminho no meio das águas. Ele é o socorro sempre presente. E quando vemos como ele realmente é, o impossível deixa de ser ameaça e se torna cenário para o sobrenatural. Ao final, o grande chamado deste princípio é simples e profundo. Tire os olhos da tempestade e coloque-os em Jesus. Ele não muda. Ele não falha. Ele não perde o controle. Ele não nos abandona. Ele não se intimida com ventos nem com ondas. E quando o foco muda, a caminhada muda. Quando a visão se alinha, o milagre se revela. Quando o olhar se fixa em ele, a fé cresce. O medo recua e o sobrenatural se manifesta. Porque tudo em nossa vida floresce quando nossos olhos estão na pessoa certa. O único que pode sustentar nossos passos sobre as águas. ChatGPT 7. Milagres acontecem quando olhamos para Jesus, não para a tempestade, porque o foco determina a nossa condição interior. A tempestade tem o poder de abalar nossos sentidos, confundir nossa percepção e provocar inquietação. Mas Jesus tem o poder de acalmar tudo que é externo e principalmente tudo que é interno. A grande lição da caminhada de Pedro sobre as águas é justamente essa. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele caminhou sobre o impossível, mas quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Não foi a força das águas que o derrubou. Foi o foco. Foi o modo como interpretou o cenário. Foi o que escolheu olhar. E isso revela uma verdade profunda. O ambiente não define a fé, mas o foco define o ambiente dentro de nós. A tempestade sempre vai tentar chamar nossa atenção. Sempre haverá ventos contrários, ondas altas, ameaças visíveis, condições instáveis. A vida constantemente apresenta dificuldades que tentam nos distrair daquilo que realmente sustenta a nossa fé. O problema não é a tempestade. O problema é quando a tempestade ocupa a nossa visão mais do que a presença de Jesus. Quando os ventos se tornam maiores que a voz do Mestre, o medo cresce. Quando as ondas se tornam mais impressionantes do que a palavra de Cristo, a dúvida se instala. A fé enfraquece não porque Deus mudou, mas porque desviamos os olhos dele. Quando Jesus chamou Pedro dizendo, vem, essa palavra carregava todo o poder necessário para que ele caminhasse sobre as águas. Pedro não andou porque era forte, ele andou porque respondeu ao chamado. A fé nasce quando obedecemos à voz de Deus, não quando entendemos o cenário. E enquanto Pedro manteve sua atenção na pessoa que o chamava, ele viveu o sobrenatural. A tempestade continuava lá, os ventos continuavam soprando, as ondas continuavam ameaçando, mas nada disso o impediu, porque seus olhos estavam fixos em quem era maior que tudo aquilo. O milagre sempre acontece quando a nossa visão espiritual supera a visão natural. A tempestade tem um objetivo, roubar o nosso foco. O inimigo sabe que não pode impedir Jesus de nos chamar, mas tenta impedir que mantenhamos os olhos naquele que nos chamou. Ele sabe que enquanto cooperamos com a fé, caminhamos acima daquilo que deveria nos afundar. E sabe que, enquanto o foco está em Cristo, o impossível se torna caminho. Por isso, a estratégia sempre será criar ruído, distração, pressão emocional, confusão mental, não para nos destruir, mas para nos fazer tirar os olhos de Jesus. Porque quando o foco muda, tudo dentro de nós muda. Milagres não dependem de circunstâncias favoráveis. Dependem de olhos fixos na voz certa. O ambiente ao redor pode estar caótico, mas a presença de Jesus cria um ambiente interno de estabilidade. Pode haver gritos externos, mas sua voz nos guia.
Pode haver riscos, mas sua palavra sustenta. O milagre acontece não porque o mar está calmo, mas porque a fé está ancorada na verdade. E a verdade é uma pessoa, Cristo. Jesus não espera que vivamos tentando controlar a tempestade. Ele espera que vivamos confiando em Ele em meio a ela. Pedro afundou não porque a tempestade ficou mais forte, mas porque ele deixou de ver Jesus com a mesma clareza. A fé não é destruída pela força do problema, mas pela força da distração. Quando o medo entra pelos olhos, a fé escapa pelo coração. Mas quando Jesus entra pela visão, o medo perde a autoridade. A tempestade também revela o que está dentro de nós. Ela não cria nossa fé, mas expõe o nível dela. Ela mostra onde estamos ancorados, o que estamos carregando, no que confiamos realmente. Se nossos olhos estiverem no problema, viveremos oscilando entre esperança e desespero. Mas se nossos olhos estiverem no Senhor, viveremos em paz até no meio do caos. Pedro só conseguiu dar seus primeiros passos, porque decidiu olhar para Jesus e não para o mar. E a mesma decisão define nossa caminhada todos os dias. Quando olhamos para Jesus, percebemos que Ele sempre está mais perto do que pensamos. Pedro começou a afundar, mas antes que se perdesse nas águas, Jesus o segurou imediatamente. Ele não deixou Pedro afundar completamente. Ele não esperou Pedro gritar 3 vezes. Ele não deixou a água submergir sua vida. Ele estendeu a mão, porque nunca chamou Pedro para uma caminhada que terminaria em tragédia. E o mesmo vale para nós. Jesus nunca nos chama para algo que não pretende sustentar. Ele não nos leva ao impossível para nos fazer afundar, mas para revelar sua glória em nossa fraqueza. Olhar para Jesus é escolher confiar na sua fidelidade mais do que na força dos ventos. É permitir que sua palavra defina nossa segurança, não as circunstâncias. É lembrar que Ele anda sobre aquilo que nos assusta. Seus pés estão firmes sobre o que ameaça nos derrubar. Ele domina as águas que tentam nos tragar. Ele comanda os ventos que tentam nos desestabilizar. E quando nossos olhos se fixam em Ele, começamos a andar na mesma dimensão, acima do natural, acima do medo, acima da lógica humana. A tempestade pode estar fora, mas a fé coloca calma dentro. Pode haver confusão externa, mas Cristo coloca clareza interna. Pode haver insegurança no mundo, mas há segurança na voz do Mestre. A fé não depende das circunstâncias alcançarem estabilidade para operar. Ela depende apenas de manter o olhar na direção certa. O mundo externo pode mudar constantemente, mas a pessoa de Jesus permanece imutável. Ele é o ponto fixo em um mar de instabilidades. É por isso que milagres acontecem quando olhamos para Ele. Porque o milagre não é apenas sobre o que Ele faz, mas sobre quem Ele é. Ele é a rocha no meio da tempestade. Ele é a luz no meio da escuridão. Ele é a resposta no meio da dúvida. Ele é o caminho no meio das águas. Ele é o socorro sempre presente. E quando vemos como Ele realmente é, o impossível deixa de ser ameaça e se torna cenário para o sobrenatural. Ao final, o grande chamado deste princípio é simples e profundo. Tire os olhos da tempestade e coloque-os em Jesus. Ele não muda. Ele não falha. Ele não perde o controle. Ele não nos abandona. Ele não se intimida com ventos nem com ondas. E quando o foco muda, a caminhada muda. Quando a visão se alinha, milagre se revela. Quando o olhar se fixa nele, a fé cresce, o medo recua e o sobrenatural se manifesta. Porque tudo em nossa vida floresce quando nossos olhos estão na pessoa certa, o único que pode sustentar nossos passos sobre as águas. You said, expand part 5 in mil words without heading, ChatGPT said. A fé não nega o diagnóstico, a crise, o caos ou a realidade dura que tantas vezes se apresenta diante de nós, mas ela nos permite enxergar algo que está acima de tudo isso, a palavra eterna e imutável de Deus. Quando falamos que a fé vê uma realidade superior, não estamos convidando ninguém a viver em ilusão ou fantasia espiritual. Estamos declarando que existe uma camada mais profunda e mais poderosa da realidade, aquela que procede do próprio coração de Deus e que não é afetada pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas limitações humanas. O natural é real, mas é passageiro. O espiritual é real e é eterno. A fé é essa ponte que nos liga ao que Deus vê, ao que Deus sabe e ao que Deus já determinou. Por isso, quando olhamos as situações apenas com os olhos naturais, vemos barreiras, impossibilidades, riscos e ameaças. Porém, quando olhamos com os olhos da fé, vemos oportunidades para Deus agir, caminhos que ainda não existiam, portas que não estavam abertas e respostas que parecem impossíveis aos homens. A realidade natural é limitada pelos sentidos, pela lógica e pela nossa capacidade humana de interpretação. Mas a realidade espiritual é determinada pelo propósito e pela palavra do Senhor.
Pense, por exemplo, em Abraão. A realidade natural dizia que era impossível um homem idoso, casado com uma mulher estéril, gerar uma criança. Tudo no nível humano gritava, não tem como. Mas Deus havia dito, você será pai de muitas nações. A fé não negou a velhice, não negou a esterilidade, não ignorou os fatos biológicos. A fé simplesmente escolheu enxergar além deles. Romanos 4 diz que Abraão não enfraqueceu na fé ao considerar o seu próprio corpo já amortecido. Ele viu o natural, mas escolheu crer no sobrenatural. Ele viu o impossível, mas abraçou a promessa. Assim também Deus espera que vivamos, reconhecendo a realidade humana, mas nos posicionando sobre uma realidade celestial. Quando vivemos pela lógica, nossos passos sempre serão pequenos, medidos e calculados. Quando vivemos pela fé, deixamos espaço para que Deus intervenha, direcione e manifeste aquilo que não podemos produzir com nossas próprias forças. A fé não nos torna irresponsáveis. Ela nos torna disponíveis. Ela abre espaço para que o poder de Deus complete aquilo que a nossa limitação jamais conseguiria alcançar. Muitos confundem fé com arrogância espiritual, como se crê significar ignorar tudo, abandonar o racional e agir de forma imprudente. Mas fé não é imprudência, fé é obediência. Fé é alinhar nossa visão à visão de Deus. Fé é acreditar. Mesmo quando tudo na terra diz não, no céu Deus já diz sim. A fé não nega a dor, não nega a doença. Não nega o luto, não nega a escassez, mas ela afirma que Deus está acima de tudo isso. Ela afirma que Deus pode transformar um cenário que parece definitivo. Ela afirma que Deus pode ressuscitar sonhos, curar feridas, abrir portas e criar caminhos onde não há nenhum. E é justamente por reconhecer a dor que a fé se torna tão poderosa. Porque ela não vem para maquiar a realidade, mas para transcender a realidade. Ela não vem para encobrir o problema, mas para iluminar o problema com a verdade superior da palavra. Ela não vem para fugir das circunstâncias, mas para enfrentá-las com a convicção de que Deus está presente e ativo nelas. Quando entendemos que a fé enxerga uma realidade superior, percebemos que não. Vivemos guiados por probabilidades ou estatísticas, mas pela voz de Deus. A sociedade diz, só acredite no que pode ser provado. Deus diz, acredite no que? Eu falei. Os fatos podem ser analisados, mas a fé se fundamenta na palavra. E a palavra é vida, poder e eternidade. Por isso, ela não muda conforme o clima, conforme a economia, conforme a opinião das pessoas. A fé fundamentada nessa palavra se torna como uma rocha firme, inabalável, resistente às tempestades. Enquanto o mundo está em constante oscilação, a fé permanece estável porque está ancorada em um Deus que nunca muda. Muitas vezes, o maior desafio não é acreditar que Deus pode fazer, mas acreditar que Deus vai fazer em nossa vida. É mais fácil acreditar em milagres que aconteceram com outras pessoas do que acreditar nos milagres que Deus quer fazer em nós. Mas a fé verdadeira personaliza a promessa. Ela entende que o Deus do impossível não é uma figura distante, mas um Pai presente. A fé diz, se Ele fez por outros, pode fazer por mim. E quando essa convicção se instala no coração, algo muda dentro de nós. Deixamos de orar esperando talvez, e começamos a orar com certeza. Deixamos de caminhar hesitantes e passamos a caminhar confiantes. Deixamos de esperar de forma passiva e começamos a esperar com expectativa. A realidade superior da fé nos ensina que Deus já está trabalhando, mesmo quando ainda não vemos nada no plano natural. É como uma semente debaixo da terra, invisível aos olhos, silenciosa, escondida, mas viva, ativa, crescendo. Há muitas coisas que Deus está realizando na sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver ou tocar. A fé entende isso. Ela sabe que aquilo que é invisível hoje pode se tornar visível amanhã. Ela sabe que aquilo que é silêncio hoje pode se tornar testemunho amanhã. Por isso a fé não desiste. Ela persiste porque enxerga o que ainda não apareceu. Ela continua porque vê a promessa antes da manifestação. Essa perspectiva nos permite caminhar de forma diferente, reagir de forma diferente, interpretar as situações de forma diferente. Enquanto outros veem crise, a fé vê oportunidade para intervenção divina. Enquanto outros veem morte, a fé vê ressurreição. Enquanto outros veem atraso, a fé vê preparo. Enquanto outros veem barreiras, a fé vê portas que estão prestes a se abrir. Tudo muda quando mudamos o tipo de visão que estamos usando. Se você usar apenas a visão natural, viverá limitado pelo que os seus olhos conseguem alcançar. Mas se usar a visão espiritual, viverá guiado pelo que Deus consegue realizar. A fé é esse convite para sair do raso e entrar no profundo, deixar o temporário e abraçar o eterno, abandonar o medo e caminhar com confiança. Por isso, quando as circunstâncias tentarem te convencer de que não há saída, lembre-se, a realidade final não é definida pelos fatos, mas por Deus.
Ele é o autor da história, ele tem a última palavra. E quando você enxerga isso pela fé, a sua postura muda, a sua oração muda, a sua esperança cresce e o seu espírito se fortalece. A fé não transforma apenas o que você vê ao redor, ela transforma quem você é por dentro. Ela te torna alguém capaz de enfrentar o mundo com coragem, porque enxerga o céu acima dele. E quando você aprende a ver dessa forma, o impossível deixa de ser uma ameaça e passa a ser um palco para Deus se manifestar. Chat GPT 7. A oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Revela uma verdade profunda. Ninguém enxerga o sobrenatural sozinho. A visão espiritual não nasce do esforço humano, da disciplina mental ou de algum tipo de técnica de autoconscientização. A visão espiritual é dom, revelação, ação direta de Deus em nosso interior. Por isso, pedir diariamente que Ele abra nossos olhos é reconhecer que dependemos completamente do Espírito Santo para enxergar o que realmente importa. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É a consciência de que sem a luz divina, tropeçamos nas sombras da dúvida, do medo e das circunstâncias. Quando pedimos a Deus que abra nossos olhos, estamos dizendo: Senhor, permite que eu veja além do visível, além do imediato, além do que parece ser. Estamos pedindo que Ele nos permita caminhar guiados pela perspectiva do céu. A vida espiritual se fortalece quando desenvolvemos essa postura de humildade e expectativa. Humildade porque reconhecemos nossa limitação. Expectativa porque acreditamos que Deus deseja nos mostrar mais, revelar mais, aprofundar mais nosso entendimento. Ele não é um Deus distante, que esconde seus caminhos de seus filhos. Ele é um Deus que se revela, que ilumina, que fala, que orienta. A Bíblia está repleta de momentos nos quais Deus abriu os olhos de pessoas comuns para que enxergassem o sobrenatural. Agar viu o poço que antes não havia percebido. Os discípulos de Emaús tiveram os olhos abertos para reconhecer Jesus. O jovem servo viu o exército de anjos ao redor da cidade. Cada um desses momentos demonstra que há uma visão natural, limitada, e uma visão espiritual profunda. E essa visão espiritual não é privilégio de alguns. É direito de todos os que pertencem ao Senhor. Quando pedimos diariamente que Deus abra nossos olhos, estamos também treinando o nosso coração para discernir as situações da vida com mais clareza. Muitas confusões, medos e decisões precipitadas surgem porque enxergamos apenas parte da situação. Somos rápidos para interpretar, mas frequentemente interpretamos mal. Vemos fatos, mas não vemos o propósito. Vemos problemas, mas não vemos o processo. Vemos oposição, mas não vemos proteção. E é por isso que tantos desanimam facilmente, porque estão vivendo guiados apenas pelo que sentem e pelo que percebem no natural. O espiritual, porém, revela a obra silenciosa, invisível e poderosa de Deus por trás de cada circunstância. Quando Ele abre nossos olhos, entendemos que nem toda luta é derrota, nem todo atraso é negação, nem todo silêncio é abandono. Muitos dos maiores movimentos de Deus acontecem no oculto. Ao pedir que Deus abra nossos olhos espirituais, também nos tornamos mais sensíveis à sua presença. Passamos a perceber coisas que antes ignorávamos, pequenos sinais, direções suaves, convicções internas, impressões do espírito. Nossa vida deixa de ser vivida no automático e passa a ser vivida na comunhão. O ambiente espiritual fica mais nítido, a palavra ganha profundidade, a oração ganha vida. A adoração ganha intensidade. Não é que Deus fale mais, é que nós ouvimos melhor. Não é que Deus se aproxime mais, é que percebemos sua proximidade com clareza. Essa sensibilidade espiritual é uma das maiores riquezas que um cristão pode possuir. Ela nos mantém alinhados, protegidos, orientados, fortalecidos. Abrir os olhos espirituais também significa ver as pessoas como Deus as vê. Isso transforma nossos relacionamentos. Quando enxergamos apenas com os olhos naturais, julgamos pelas aparências, pelo comportamento, pelo que percebemos superficialmente. Mas quando enxergamos com os olhos da fé, vemos o potencial, vemos a dor, vemos o que está por trás, passamos a agir com mais misericórdia, mais paciência, mais compaixão. A visão espiritual muda o modo como tratamos as pessoas, como interpretamos suas reações. Muitas vezes, Deus quer nos usar para curar, consolar ou levantar alguém. Mas não percebemos porque estamos cegos espiritualmente. Por isso, pedir que Ele abra nossos olhos não é apenas para nosso benefício, mas para que sejamos instrumentos mais eficazes do seu amor. Outra dimensão poderosa dessa visão
é a capacidade de discernir ataques espirituais. Muitas vezes enfrentamos guerras internas, conflitos emocionais, ataques, ansiedade, angústias repentinas, e interpretamos tudo isso como algo natural. Mas há lutas que não são psicológicas, são espirituais. E sem visão espiritual, tentamos combater com armas humanas aquilo que exige armas espirituais. Quando Deus abre nossos olhos, percebemos quando estamos sendo confrontados por forças que não vemos. E então podemos nos posicionar corretamente em oração, em jejum, na palavra, na vigilância. O discernimento espiritual é uma proteção extraordinária que impede que sejamos enganados pelas circunstâncias, pelas mentiras do inimigo ou pelas emoções do momento. Pedir que Deus abra nossos olhos também significa pedir coragem para ver a verdade. Às vezes, Deus quer revelar áreas do nosso coração que precisam ser tratadas, situações que precisam ser resolvidas, pecados que precisam ser abandonados. A visão espiritual não é apenas contemplar anjos e milagres. É ver também as áreas que precisam de transformação. É ver onde estamos fora do propósito, onde estamos insistindo em caminho errados, onde estamos nutrindo sentimentos que nos afastam de Deus. Quando Ele abre nossos olhos, Ele nos chama para um nível maior de santidade, honestidade e alinhamento. E é justamente esse processo de clareza que nos liberta. A visão espiritual também nos capacita a ver oportunidades onde outros só veem obstáculos. Enquanto muitos olham para crises e enxergam perdas, Deus pode abrir nossos olhos para enxergarmos portas. Enquanto outros veem limitações, Deus nos permite ver possibilidades. Muitas vezes, a provisão, o milagre ou a resposta já estão disponíveis, mas não percebemos porque nossos olhos estão fechados. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço que já estava ali. O poço não apareceu naquele momento. Ele sempre esteve lá. O que mudou não foi o lugar, mas o olhar. Assim também acontece conosco. Há bênçãos, direções e recursos que Deus já colocou à nossa disposição, mas precisamos que Ele abra nossos olhos para percebê-los. Por fim, pedir que Deus abra nossos olhos espirituais diariamente é assumir uma jornada contínua de fé. Não é algo que acontece uma vez e pronto. A visão espiritual precisa ser renovada, fortalecida e alimentada. Assim como nossos olhos naturais se cansam, os olhos espirituais também. Podem se enfraquecer quando negligenciamos a comunhão com Deus. Mas quando buscamos diariamente essa abertura, permanecemos sensíveis, vigilantes, atentos e fortalecidos. Começamos a viver de uma forma mais profunda, mais consciente, mais conectada com a realidade do céu. A fé se torna mais sólida, a esperança se torna mais viva, o coração se torna mais leve e a vida se torna mais alinhada com o propósito para o qual fomos criados.